O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus do carro não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico, e aí você tem que escolher qual desses gráficos representa melhor essa situação. Então, antes de partir para a resolução, a gente precisa entender a situação. No manual, como ele diz aí na questão, é recomendado que a pressão seja verificada com os pneus frios. E isso é muito importante, você verificar com os pneus frios. Não é muito seguro você verificar com os pneus quentes. Então, antes de você começar a viagem, você deveria verificar a pressão dos pneus. É claro que depois de usar bastante o carro, depois de uma longa viagem, ainda mais um dia quente, a pressão vai estar super alta e a temperatura também, né? No interior dos pneus. E aí esse motorista desatento acabou que esqueceu de verificar antes, né, a pressão dos pneus e só foi verificar quando já tinha realizado uma viagem longa sobre asfalto quente. E aí ele enlouqueceu porque, né, a pressão estava altíssima. De fato, né, porque também ele viajou no asfalto quente, né? Deveria ter verificado antes. E aí, o que a questão me diz? Ela me diz que depois de um longo período de repouso, a temperatura lá baixou de T0 para T, né? Já que ele ficou tranquilo, lá de boa, então a temperatura foi lá e baixou para a temperatura ambiente. Outra informação muito importante que ele me dá é que durante o resfriamento não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Então o volume ele não vai mudar. O volume é uma constante nesse caso e a quantidade de ar no interior também é uma constante. Isso são coisas muito importantes. Agora vamos analisar de fato essa questão utilizando os conhecimentos de gás ideal que a gente tem, né? Como a gente consegue observar, todos os gráficos eles são os gráficos de pressão em relação à temperatura, né? A gente precisa ver qual a relação dessas duas quantidades uma com a outra. O direcionamento do gráfico já está correto em todos eles, né? Porque todos eles estão indo de T0 para T, que é da forma como ele descreve na questão, né? Então não dá nem para excluir alguma que não esteja no sentido correto. Mas vamos lá. Como ele diz que o gás aí dentro ele se comporta como um gás ideal, né? Existe aquela equação famosíssima de gás ideal, que é a equação de Clapeyron, que no caso é PV igual a nRT. Mas o que são essas coisas? Então, o P nada mais é do que a pressão no interior do recipiente, que é justamente o que as moléculas de gás lá estão fazendo no interior, né, nas paredes interiores do recipiente. Esse V é o volume de gás também no interior do recipiente. O N está relacionado com o número de mol, que é a quantidade de matéria que tem lá dentro do recipiente. O R é a constante geral dos gases, né, então é uma constante, e o T é a temperatura. Como o gráfico é de P por T, então eu vou isolar o P e ver o que acontece com o T quando eu aumento ou quando eu diminuo ele. Então eu vou pegar esse Vzinho e vou passar lá para baixo e vou deixar o P isolado lá sozinho. Então a gente vai ter essa equação, né, que é P é igual a nRT sobre V. Só que se você for observar, tanto R quanto N quanto V são constantes, porque o V ele me diz que não muda. O R não muda e o N também não muda, então são constantes. Então isso daí não varia. Então eu não posso olhar para o comportamento deles porque isso daí não vai interferir em nada, já que não muda. Então, se o N, o R e o V são constantes, eu vou ter aquela famosa relação de proporcionalidade. Ou seja, se o P aumenta, o T aumenta também. E se o P diminui, o T diminui também. Então, eu preciso achar um gráfico que me mostre justamente isso, essa relação de proporcionalidade. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui também. Então, o gráfico que mostra justamente esse comportamento, né, o único que faz isso, é o gráfico da letra E, onde a gente tem que a maior pressão e a maior temperatura é o T0 e o P0, e aí, quando o T ele vai diminuindo, né, quando a gente está indo de T0 para T, que é a temperatura ambiente, a pressão ela também vai diminuindo. Então, isso daí é a relação de proporcionalidade. Sendo assim, a questão correta é a letra E. E é isso, gente. Valeu, até mais.